meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e nesta aula nós vamos resolver questões sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Essa é uma lei de fundamental importância para o seu concurso por várias razões. A principal razão é que ela vem caindo com muita frequência em concursos policiais, porque é uma lei que os policiais precisam conhecer muito bem, especialmente aqueles que vão atender a essas ocorrências, né, de violência doméstica contra a mulher. A Lei 11.340 teve origem numa discussão muito grande que aconteceu aí no início da década de 2000 sobre uma condenação que o Brasil teve, né, lá naquele, como é que chama? Aquele Tribunal de Direitos Humanos, né? Eu esqueci o nome agora, fugiu, viu se der o nome. Mas enfim, não tem problema não. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso, Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil foi condenado por causa da omissão do Estado, de maneira geral, em um caso bastante específico de violência contra a mulher, que foi o caso que deu o nome à lei, né? O caso da Maria da Penha. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada na história dela, você vai ver o tanto que ela sofreu na mão desse marido sem vergonha que ela tinha, mas isso gerou uma discussão legislativa muito grande no Brasil, e uma das coisas que o Estado brasileiro precisava fazer era justamente fazer alterações no seu ordenamento jurídico para poder proteger melhor, proteger mais e melhor as mulheres que eram vítimas de violência doméstica, que infelizmente é um negócio que ainda existe hoje, né, uma coisa tão ultrapassada e horrorosa, mas que precisa ser combatida, né? Em especial, quem pretende ser policial precisa conhecer bem essa lei, precisa saber as situações em que ela é aplicável e precisa saber principalmente duas coisas. Então eu vou dar já esse conselho para você, para dar uma olhada lá na lei, ler o texto, tá? O texto legal é o que vai cair nas questões de prova. Muito, muito difícil cair alguma coisa de jurisprudência, tá? Apesar de, eu vou falar algumas coisinhas aqui, né, mas mais por precaução, mas eu acho muito remota essa possibilidade de aparecer jurisprudência ou de aparecer doutrina na sua prova, né, no seu concurso, já que é um concurso da área policial. Então, o que é que você precisa saber bem aqui sobre a Lei Maria da Penha? Primeira coisa que você precisa saber, as modalidades de violência doméstica e familiar contra a mulher. A própria lei traz essas modalidades. Isso está positivado, está lá no texto legal. Então você tem que ver lá quais são as modalidades. Daqui a pouco a gente vai passar por elas aqui, mas você tem que saber diferenciar uma da outra, tem que saber memorizar. Isso é cobrado em questão o tempo inteiro, como você vai ver nas questões que eu separei para a gente resolver na aula de hoje. E um segundo ponto que você precisa entender é saber os detalhes sobre as medidas protetivas de urgência, especialmente o procedimento para a concessão dessas medidas. Em que situações precisa de uma decisão do juiz, em que situações pode ser uma decisão da autoridade policial, né, do delegado de polícia, e em que situações o próprio policial pode conceder as medidas protetivas de urgência, especialmente o afastamento do lar, né, o afastamento do agressor do lar, proibição, né, para que aquele agressor entre, né, na residência, né, novamente, enfim, para evitar que ele cometa mais uma vez os atos de violência. Então, esses pontos são essenciais, você precisa conhecer muito bem, como você vai ver nas questões que a gente vai resolver aqui. Vamos lá, para ver as nossas questões sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, a gente vai começar hoje resolvendo essa questão que foi aplicada no concurso para oficial da Polícia Militar do Acre, em 2023, com a banca FGV. Preste atenção nos detalhes que essa questão traz, porque elas vão ser importantes na hora da gente, né, esses detalhezinhos você vai precisar saber na hora de resolver aqui a questão. Ana compareceu perante uma delegacia policial do município Alfa. Então, o município de Ana é o município Alfa, tá? Que formava, junto com os municípios Beta e Gama, a comarca X. Então, Alfa faz parte de uma comarca que pega ali vários municípios, tá? Que tinha sede em Gama. Então, você vai ver que a sede da comarca não era lá em Alfa, era em Gama, outro município. E narrou ter sido vítima de violência doméstica, tendo sido duramente espancada por seu companheiro. Logo após finalizar a narrativa, descreveu o iminente risco à sua vida e esclarecer que era necessário o afastamento do seu companheiro do lar conjugal, constatou que o delegado de polícia não estava no local. Então veja só, né? Ana foi lá, né, relatar, né, registrar a ocorrência da violência doméstica que ela sofreu do seu companheiro. E Ana morava num determinado município, que não era a sede da comarca, né? A comarca era em outro município, e foi verificado que a autoridade policial não estava presente no local. Diante dessas circunstâncias aqui, a gente vai resolver a questão. Nesse caso, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 11.340 de 2006, é correto afirmar que o afastamento do companheiro de Ana do lar conjugal, tal qual alvitrado por ela. Vamos lá, vamos ver as alternativas aqui. Alternativa A, pode ser realizado pelo policial que a atendeu.
Letra B, deve ser requerido por ela ao juiz de direito da comarca X. Letra C, deve ser requerido pelo delegado de polícia ao juiz de direito da comarca X. Letra D, pode ser realizado pelo delegado de polícia quando comparecer à delegacia policial. Ou, letra E, deve ser apresentado ao Ministério Público que irá requerê-lo ao juiz de direito da comarca X. O que é que Ana está querendo? Ela está pedindo o afastamento do lar do seu companheiro agressor. É isso que ela quer. Então, para responder corretamente a questão, você precisa saber, diante dessa situação toda que foi posta, quem pode determinar esse afastamento do lar. Quem pode conceder essa medida protetiva de urgência, que é talvez a principal delas, que estão previstas lá na Lei Maria da Penha. Para responder corretamente, você tem que conhecer principalmente o artigo 12C, lá da lei. Ó, vamos ler junto aqui para você entender os detalhes, tá? Isso aqui cai muito em questão de prova, você tem que saber. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, então veja, essa medida protetiva pode ser concedida em razão do iminente perigo à vida, então existência de risco à vida ou à integridade física da mulher ou dos dependentes. Então pode ser também um risco de violência contra os filhos, tá? Não somente contra a mulher. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Agora a parte que interessa. Inciso 1º, pela autoridade judicial. Então, regra geral, quem vai afastar o ofensor do lar é a autoridade judicial. Só que essa regra tem exceções. Inciso 2º, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. É o caso do município de Ana. Né? A gente viu que a sede da comarca é num outro município vizinho. Né? Não é lá onde ela está. Então, nesse caso, poderia ser o delegado de polícia a conceder a medida protetiva de urgência e determinar o afastamento do lar do agressor. Inciso 3º, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, aqui é uma terceira situação. Vejam, qual é a regra geral? Tá? Regra geral aqui é o juiz de direito que vai conceder a medida protetiva de urgência de afastamento do lar do agressor. Regra geral, é o juiz de direito que vai conceder. Se o município não for sede de comarca, o que é que isso significa? Que não tem um juiz lá naquele município. Que para buscar um juiz você vai ter que ir para o outro município. Então a situação complica um pouco, né? Mas não tem juiz, só que tem polícia. Então tem delegado. Então beleza, o delegado, nesse caso, como o município não é sede de comarca, o delegado tem a autoridade para determinar o afastamento do lado ofendido. Ah, o delegado não está presente naquele momento. Muitas vezes, quando o município é muito pequeno assim, às vezes só tem um delegado lá, né? E aí o delegado não está disponível naquele momento, não está presente. E aí, como é que faz? Como o nome já diz, é uma medida protetiva de urgência, é uma situação de urgência, então a lei autoriza na ausência do delegado, sendo o município não sendo sede de comarca, o próprio policial pode determinar o afastamento do agressor do lar. Ok? É o que diz o nosso inciso 3º do artigo 12C. Isso já é suficiente para a gente responder a nossa questão. Mas eu quero também chamar a sua atenção para o parágrafo 1º e parágrafo 2º aqui. Veja só. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, ou seja, quando não for o juiz, né, a conceder a medida, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Então, é como acontece com a prisão em flagrante. Né? Não foi o juiz que determinou a prisão foi feita. Né, em flagrante, e o juiz tem que ser comunicado imediatamente. Aqui, no caso do afastamento do lar, da mesma forma. E decidirá em igual prazo, então o juiz tem mais 24 horas para decidir, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Então, o juiz vai ter 24 horas, vai decidir e deve dar ciência ao Ministério Público acerca da sua decisão. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. É uma razão para não conceder liberdade provisória, né, esse risco à integridade física da ofendida ou dos seus dependentes. Diante dessas circunstâncias especiais em que essa agredida Ana, né, ela se encontra, essa mulher que é vítima de violência, então a gente pode ter o afastamento do lar determinado pelo policial, porque o município não é sede de comarca e o delegado não está disponível naquele momento, né? O delegado não estava no local. Então, nossa resposta vai ser a alternativa A. Esse é o gabarito da nossa questão. Vamos agora para a nossa questão número 2. Questão aplicada aí pelo Instituto OCP para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com a Lei Federal número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher
Olha, uma questão sobre as formas de violência, né, as modalidades de violência. Não é difícil, tá? Não é difícil. Quando você vai ler as alternativas, né, com um pouquinho de bom senso, um pouco de atenção aqui, carinho, você consegue acertar a questão. Mas você precisa memorizar esse troço. Tá? Você precisa saber quais são essas modalidades e, mais uma vez, né, elas estão previstas na própria lei. A gente vai aproveitar aqui para relembrar também, tá? Vamos lá. Quais são as modalidades? Primeiro, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, beleza, violência física é essa que diz respeito ao corpo, né? É ao corpo da agredida, né? Da pessoa que está sendo agredida ali. A segunda, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Essa é a violência psicológica, tá? O inciso segundo ficou repetido aqui, vamos para o terceiro. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, essa aparece muito em questão, tá? Violência sexual pode se manifestar no ato do agressor de impedir aquela mulher de usar contraceptivo, tá bom? Ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Essa é a violência sexual. Depois a gente tem a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, violência patrimonial, né, diz respeito ao patrimônio, às coisas, aos objetos, né, que aquela mulher detém. E por último, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Né? São exatamente os crimes contra a honra, né, que você certamente já estudou. Então, essas são as modalidades de violência. Perceba que não é complicado diferenciar uma da outra. As definições trazidas pela lei são bem completas, né? Elas são bem detalhadas, né? Bem recheadas ali. Então, o que a gente tem que fazer é analisar as alternativas para ver se a modalidade que a alternativa está trazendo corresponde à descrição que ela traz lá. É só isso, tá? Então, vamos lá. Letra A. A violência física é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E aí, gente, isso aqui é violência física? Não, não é. Não é violência física. Aqui a gente está diante da violência patrimonial. Essa que está relacionada aos objetos, aos bens daquela mulher, né? Então também não é a nossa resposta, né? Alternativa A. Letra B, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Então calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra. Isso aqui é violência psicológica. Talvez essa aqui desse para confundir um pouquinho, né? Mas não, a gente está falando aqui da violência moral, tá? Essa aqui é a violência moral e não psicológica. Letra C, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Pronto. Aqui a gente tem a definição correta de violência sexual. Então, letra C é a nossa resposta. Não é difícil, tá? Não é difícil. Só tem que ler com atenção, com calma. Letra D, violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional. Então, nesse caso, não é a violência patrimonial aqui, é a psicológica, né?
E por último, violência moral entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Não. Aí aqui a gente está diante da violência física. Né? Violência física. Então são coisas diferentes aqui. Nossa resposta, então, é a letra C, né? Gabarito, letra C, da nossa questão número 2. Vamos para a questão número 3 agora. Essa foi aplicada no concurso para soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, agora em 2023 também, né? A banca é o IBFC. A respeito da violência doméstica familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Né? Cuidado com o enunciado, tá, gente? Às vezes a banca está pedindo a incorreta e a gente se confunde, então cuidado com isso. Né? Quando no meu tempo de concurseiro, né, há muitos anos atrás, eu costumava marcar isso, né, ali na hora da prova, né? Quando a banca estava pedindo a incorreta, eu circulava lá, né, para eu não esquecer, né, quando estiver resolvendo ali. Às vezes a gente entra num raciocínio ali diferente e termina se complicando, né? Letra A. As relações pessoais enunciadas na Lei Maria da Penha dependem de orientação sexual. Gente, aqui é uma questão de jurisprudência, né? E veja, foi aplicada no concurso para praça. Né? Não é comum, né? Mas aconteceu aqui. Só que essas questões de jurisprudência envolvendo a Lei Maria da Penha, geralmente, elas tratam de dois fatores. Eu vou explicar isso para você bem direitinho aqui. O primeiro fator é a questão da orientação sexual. Né? Uma mulher que é homossexual, né, e se relaciona com uma outra mulher, ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha? Ou será que a Lei Maria da Penha serve apenas para mulheres que vivem uma relação heterossexual, né, e se relacionam com homens? Né? Sim, ela serve para a mulher que é homossexual também. Então lembre disso, tá? Ela protege a mulher, seja qual for a sua orientação sexual. Então, o que faz a violência ser uma violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência se dá num contexto, né, de relacionamento, um contexto conjugal, de companheirismo, de família, e a vítima ser a mulher. Esses são os fatores que levam a gente a concluir que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Perceba que não se fala, né, na condição do agressor. Né? Não se fala na condição do agressor. Então, o agressor pode ser um homem, pode ser uma outra mulher. Né? Pode ser a agressão, por exemplo, de um pai contra uma filha. De um filho ou uma filha contra a sua mãe. Né? Isso tudo pode acontecer. E nessas situações, a Lei Maria da Penha pode sim ser invocada e aplicada. Então, a alternativa A está incorreta, né? Porque as relações pessoais aqui da Lei Maria da Penha não dependem de orientação sexual. Letra B. Configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida desde que em coabitação. Gente, essa é a segunda coisa que eu falei que da jurisprudência que aparece muito em questões de prova sobre a Lei Maria da Penha. É assim, vejam, quando eu falei dos dois fatores, eu não falei em momento algum que o agressor e a ofendida têm que viver sob o mesmo teto. Não precisa. Esse não é um pré-requisito para a aplicação da lei. Então veja só, imagine que uma mulher e um homem, ou uma mulher e uma outra mulher, enfim, não importa, mas que eles tenham um relacionamento duradouro, né? Eles estão ali se relacionando num namoro, seja lá o nome que eles querem dar a esse relacionamento, estão se relacionando já faz um tempo, né? Um relacionamento que realmente é de conhecimento das pessoas que estão ao seu redor, né? Aquelas pessoas têm um vínculo, né? Elas têm um relacionamento, mas cada uma mora na sua casa. Ah, de vez em quando um dorme na casa do outro, tá, não sei o que, beleza, mas eles preferem cada um morar na sua casa. Não seria justo e não faria sentido que a Lei Maria da Penha não fosse aplicada numa situação de agressão nesse relacionamento. Então, não é um requisito para a aplicação da lei que haja coabitação entre a vítima e o agressor. Não é um pré-requisito. A jurisprudência também já é muito clara há muito tempo nesse sentido. Então, a letra B também está errada porque não precisa ter a coabitação, não precisa morar sob o mesmo teto, ok? Letra C. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras. Então, aquelas modalidades ali que a gente já estudou. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então a gente está falando aqui de bens, de objetos, né, de coisas que são de propriedade daquela mulher. Então que violência é essa? Que modalidade é essa de violência? É a violência patrimonial, né? Patrimonial. Só que aqui ela está dizendo, a questão está dizendo que é a violência moral. Então
Tá errada também a alternativa C. Vamos para a letra D. Lembrando que violência moral é aquela que diz respeito aos crimes contra a honra, tá? Calúnia, difamação e injúria, beleza? Letra D. Para os efeitos da Lei Maria da Penha, a comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados, ainda que unidos apenas por afinidade, é compreendida como família para a configuração da violência doméstica familiar contra a mulher. Essa aqui está correta e é a nossa resposta, né? A letra D. Vejam, quando a gente fala numa situação familiar, numa situação de relacionamento, violência doméstica e familiar, né, não quer dizer que as pessoas envolvidas naquela relação precisam ser parentes, ou precisam ter um relacionamento formal, precisam ser casadas, ou precisam ter uma relação de parentesco ali, consanguíneo, ou de qualquer forma. Não. Né? Podem ser pessoas que vivem sob o mesmo teto, simplesmente por afinidade. É possível, tá? É possível. Então, veja, se você tem, por exemplo, uma mulher que vive, né, sob o mesmo teto, sei lá, divide apartamento. Essa mulher divide apartamento com outras duas pessoas, né? E uma dessas duas pessoas, ao longo do tempo, se prova um canalha, uma pessoa violenta, uma pessoa que quer ali cercear a liberdade daquela mulher, né, por alguma razão. Então, veja, ainda que eles não sejam parentes, ainda que não haja, né, um vínculo formal ou jurídico entre eles, nesse sentido, né, do parentesco, da consanguinidade, ainda que eles não sejam uma família propriamente dita, no sentido formal que está lá no Código Civil, essas pessoas são consideradas como uma família para fins de aplicação da Lei Maria da Penha. É o que diz a alternativa D, né? E é o que a jurisprudência também já entende há muito tempo, né? Isso já está também resolvido, consolidado. Alternativa E são formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Aqui não é violência psicológica, né? Você já está cansado de saber disso, a gente está falando aqui de violência moral, né? Quando a gente fala dos crimes contra a honra, né? A gente está falando de violência moral e não de violência psicológica, beleza? Vamos passar para a questão número 4, aplicada aí para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, 2023 também. A Lei nº 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, dispõe de capítulo próprio acerca do atendimento pela autoridade policial. A respeito do tema, analisa as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Então a gente vai aqui preencher, né, cada assertiva dessa, se é verdadeiro ou falso, para depois você marcar nas alternativas que estão aparecendo aqui, tá bom? Vamos lá, né? O primeiro item é verdadeiro. É direito da mulher, em situação de violência doméstica familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Cuidado com um detalhe, é essa palavrinha aqui, ó, preferencialmente. Né? São servidores preferencialmente do sexo feminino que vão atender aquela mulher. O ideal, claro, é que seja uma outra mulher. Né, por questões de empatia, por questões, né, de estabelecimento de um vínculo de confiança ali mais rápido, mais fácil. Né, é muito interessante que uma mulher seja atendida por uma outra mulher. Só que não dava para a lei impor isso, porque às vezes nem tem um policial feminina ali disponível naquele momento, ou não tem uma pessoa que seja capacitada ainda. Então, como a gente lida com os problemas do serviço público, as carências do serviço público, a gente sabe que uma imposição legal como essa dificilmente conseguiria ser cumprida. Então, para tornar as coisas mais fáceis, né, e mais possíveis, a lei estabelece uma preferência, preferencialmente do sexo feminino. Então, isso aqui aparece muito em questão, né, trocando preferencialmente por obrigatoriamente, né, e tal, esse tipo de coisa, ok? E perceba que não está falando somente em ser uma pessoa do sexo feminino, mas também alguém previamente capacitado para ouvir aquela situação e para evitar a revitimização. Mas daqui a pouco a gente fala dela. Está aqui no artigo 10A, né? Está dizendo exatamente o que aparece aqui, né? Pessoa do sexo feminino previamente capacitada, né? E que é direito da mulher ser atendida por essa pessoa. Então, aí a primeira assertiva é verdadeira. Vamos para a segunda. Também verdadeira, né? A não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, é uma das diretrizes a serem obedecidas na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, vejam, a não revitimização. O que é que isso aqui significa, gente? O que significa a não revitimização? É o seguinte,
Tá? Quando alguém sofre, né, situações de violência, vamos dizer assim, mais delicadas, que envolvem relacionamentos, que envolvem muitas vezes violência sexual, né, essa é uma situação muito delicada do ponto de vista do trauma que ela gera. Então, sendo dessa forma, não é conveniente, não é interessante, não é saudável que diversas pessoas e autoridades, policiais, servidores, que vão lidar com aquela vítima, que exijam que ela repita os fatos, e repita novamente, e fale de novo. Então, essa situação é chamada de revitimização. Porque a cada vez que aquela mulher relata a violência que ela sofreu, ela sofre mais um pouco. A cada vez que ela relata aquilo, ela revive aquela violência que ela sofreu. Então é por causa disso que a não revitimização é uma das diretrizes estabelecidas aqui pela Lei Maria da Penha, né, na questão do atendimento, da inquirição dessa mulher que é vítima de violência doméstica. Sobre isso eu tenho até uma recomendação para você, né, se você quiser aí no seu momento de lazer assistir uma série Netflix chamada Inacreditável. Esse é o nome, Inacreditável. É uma série muito interessante que trata da revitimização, da violência contra a mulher e de várias outras questões correlatas, porque ela traz, vê que interessante, ela traz duas situações, né, de duas mulheres que foram vítimas de crimes sexuais. E uma delas é atendida por dois homens que claramente não têm treinamento para lidar com esse tipo de situação, né? E aí acontece isso, a revitimização, né? Vários problemas, várias questões ali que são levantadas, começa a desconfiar da moça, enfim, tem várias coisas. Enquanto a outra moça, né, que também sofreu violência, ela é atendida por duas mulheres que claramente estavam bem treinadas, que sabiam o que fazer, né, como conversar com ela, né, evitando essas situações desconfortáveis, essas situações difíceis, né, que aquela mulher que já foi vítima de violência não pode passar novamente. E aí elas terminam conseguindo desvendar o crime, né, com base nesses princípios aqui, da não revitimização, da empatia, né, e fazendo o seu trabalho ali policial e investigativo. Beleza? Se chama Inacreditável, vale a pena. Tá aí, no inciso terceiro, né? É exatamente o que diz, né, a nossa assertiva aqui. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Beleza. Tem um ponto interessante aqui também que fala dos âmbitos criminal, civil e administrativo, né? Então, vejam, não é que dentro da polícia ninguém vai pedir para ela contar de novo. Beleza, mas não é só isso. É também no âmbito civil, também no âmbito administrativo. Né? Então, mesmo nas outras esferas processuais, né, se a polícia foi quem recebeu o relato a primeira vez, a polícia deve fornecer esse relato para essas outras autoridades tomarem as providências cabíveis. Tá? Vamos lá, essa aqui é falsa. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir o contato direto com o investigado, a fim de promover a cariação. Vê que doideira isso aqui, né? Primeiro, a cariação é um negócio que hoje em dia não vale muito como técnica investigativa, não vale muita coisa. Depois, né, garantir o contato direto com o investigado, né, não dá nem para entender se é isso que ela está dizendo aqui, mas assim, o contato da mulher com o investigado, ou o contato do policial com o investigado, é uma assertiva bem esquisita aqui, claramente está errada. Mas para você entender isso e trazer os dispositivos da lei, está aqui no inciso 1º do artigo 11. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então é isso, quando a mulher precisar de proteção contra aquela pessoa, além de determinar o afastamento do lar, né, medidas protetivas de urgência, isso que a gente já falou aqui, né, a polícia vai garantir também a proteção policial, né, àquela pessoa, né, aquela mulher que foi vítima de violência doméstica. Próxima assertiva, também falsa. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, mediante ordem judicial escrita, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida, além de outras providências. Qual é o problema aqui, né? Quando se fala em ordem judicial escrita para uma coisa tão simples e tão emergencial. Porque, pô, não tá dizendo aqui, né, que é pra, sei lá, meter o pé na porta, entrar na casa, prender o sujeito, não é nada disso. Tá falando só em transportar a ofendida e os seus dependentes para um local seguro, né, para um abrigo, né, para um local onde eles vão estar em segurança. Né? É só isso. Então, pô, não precisa de uma ordem escrita do juiz para o policial fazer isso. Né? Ele pode fazer isso mesmo sem ordem do magistrado. Tá? Tá lá no artigo 11, inciso 3º.
fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Então não precisa de ordem escrita, não precisa de ordem do magistrado, nada disso. Já é dever do policial que faz o atendimento aqui, né, relacionado à Lei Maria da Penha. Próxima assertiva, essa aqui está correta. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência, sem prejuízo de outros procedimentos. Né? A gente não está falando aqui exatamente da medida de afastamento do lar, que tem um regramento próprio que a gente já estudou. Né? Que pode ser o juiz, se não tiver o juiz ali, não for sede de comarca, o delegado, se o delegado não estiver presente, pode ser o próprio policial que vai determinar o afastamento do lar, né, daquele ofensor, daquele agressor. Beleza, mas aqui a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de outras medidas protetivas de urgência. Então pode ser medidas de ordem patrimonial, tem várias possibilidades aqui. Aí o que a questão está dizendo é que em todos os casos a autoridade policial vai remeter ao juiz o pedido da ofendida pelas medidas protetivas no prazo de 48 horas. Então o delegado tem que rapidinho enviar esse pedido da ofendida ao Poder Judiciário, né, para que as demais medidas protetivas de urgência sejam concedidas pelo magistrado. A gente tem aqui a nossa questão, nosso gabarito, cadê? É a alternativa C. Né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Né? Tá aqui, né, a alternativa C é o gabarito da nossa questão número 4. Vamos para a questão número 5 agora. Essa do Instituto AOCP, aplicada no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de soldado, né, praça. De acordo com a Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, assinala a alternativa correta. Para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve existir coabitação entre o autor e a ofendida. Você já sabe que está errado. Tá? Eu já expliquei, já cansou esse negócio aqui. Não precisa de coabitação. O problema é a coabitação, né, que não é necessária. Letra B. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, prestado obrigatoriamente por servidores do sexo feminino previamente capacitados. Lembra que eu falei isso, né? Obrigatoriamente servidora do sexo feminino? Não, não é. Não é obrigatoriamente servidora do sexo feminino. Né? É preferencialmente servidora do sexo feminino. Né? E eu enfatizei isso aqui para você, né? Que esse negócio aparece com muita frequência em questões de prova, justamente desse jeitinho aqui, tentando confundir você em relação à obrigatoriedade de serem servidoras do sexo feminino. Letra C. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito, essa é a nossa resposta. Tem essa possibilidade sim, tá? De já no próprio juizado de violência doméstica e familiar, a ofendida propor, né, a ação de divórcio ou de dissolução de união estável, caso eles não sejam formalmente casados, né, vivam em união estável, né, a agredida e o agressor. Então, nesse caso, é possível sim, no próprio juizado ela já pode propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável. Letra D. Inclui-se na competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Não, aí não. Ela pode até propor o divórcio. Ela pode propor o divórcio ou a dissolução da união estável. Agora, se tiver discussão sobre partilha de bens, aí não tem como ser no juizado. Né? Você precisa que tenha, né, uma vara especializada, né, que tenha, né, a distribuição de competência adequada dentro do Poder Judiciário, né, para discutir partilha de bens. Letra E. O Ministério Público poderá propor transação penal para o autor de violência doméstica contra mulher, desde que ele seja primário. Gente, não pode transação penal, né, neste caso. Tá? Transação penal, lembro a você, né, é aquele instituto descriminalizador, né, que está previsto lá na lei dos juizados especiais, lei 9099 de 1995, tá bom? Mas enfim, o que você precisa saber aqui é, não pode transação penal nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Por que surgiu dúvida em relação a isso? É porque a lei determina a criação do juizado. Né? Aí, quando se pensa em juizado, geralmente a gente pensa, pô, juizado, então, é crime de menor potencial ofensivo, então se aplicam os chamados institutos despenalizadores, né? Entre eles a transação penal. Suspensão condicional do processo também, né? Enfim. Agora, no caso da Lei Maria da Penha, especificamente, apesar de ser um juizado, né, dessa situação ser tratada num juizado, se houver, né, claro, porque nem sempre tem o juizado, né, mas mesmo assim não se aplicam os institutos despenalizadores lá da Lei número 9.099. Então lembre sempre disso, tá? Aqueles institutos não se aplicam. Então não pode transação penal, não pode suspensão condicional do processo, ok? Então nossa resposta aqui é a alternativa C, questão número 10.